Boa noite, comerciários, boa noite, comerciárias, boa noite, trabalhadores, boa noite, trabalhadoras. Estamos aqui no Instagram do Sindicato dos Comerciários para realizar hoje uma live especial com uma convidada também mais do que especial, que é a nossa querida amiga, companheira Cícera Batista. Ela é secretária da Mulher da Central Única dos Trabalhadores e vamos bater um papo especial sobre os desafios, né, das mulheres no mercado de trabalho. Tem muitas coisas que precisam ser debatidas e a gente está aqui para bater esse espaço das trabalhadoras, que é justamente no mês em que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Deixa eu já aceitar aqui o convite da nossa convidada, a Cícera. Aqui esse bate-papo muito legal. Lembrando que essa live fica gravada no Instagram do Sindicato dos Comerciários e também fica no canal do YouTube, no site do sindicato e também no aplicativo do sindicato. Então você acessa no YouTube Sinecom Comerciários, acessa da.comerciário.com.br e no aplicativo você baixa no Play Store Sinecom. Aí lá você vai ver o ícone do sindicato, já baixa o aplicativo onde tem todas as informações sobre os direitos dos trabalhadores do comércio, lista de feriados, convenção coletivas, convênios, notícias, informações, e lá também fica gravada a nossa live. Deixa eu também dar aqui o meu boa noite para essa amiga querida, a Cícera, que é a convidada de hoje para a gente bater esse bate-papo especial. Boa noite, Cícera. Boa noite, Marcel. Boa noite, família comerciária, como vocês mencionam. E eu acho bacana porque, na realidade, a gente percebe que quando um sindicato tem a visibilidade, a credibilidade e o compromisso que torna-se uma verdadeira família. E, mais uma vez, eu me sinto super honrada com o convite. Já repeti várias vezes o quanto esse grupo é importante na minha vida política, na minha vida de militância, porque foi justamente com vocês, eu digo vocês, do Sindicato dos Comerciários, principalmente o pessoal de Sinecom, onde eu comecei meus primeiros grandes desafios na militância na capital. Então, foi acompanhando a luta de vocês que eu também aprendi tanto com os companheiros quanto com as companheiras valiosas, para que eu mando aqui um grande abraço para o seu João, que foi a pessoa que contribuiu muito com a minha formação, para a companheira Ana Cristina, que tem sido assim, uma fortaleza, né, no coletivo de mulheres da CUT, e cada vez que mulheres se unem, todas crescem juntas. Joia, companheira Cícera. Só dar aqui uma boa noite também para os comerciários e as comerciárias que estão nos acompanhando já aqui pelo Instagram. O Heron, a Mana, a Paula, a Joseni, Jorge França, que é o presidente dos sindicatos comerciários de Patos. Boa noite, Jorge. José, Van, tem a Deise, Beatriz, Ana Lima, Flavinha. Tem aqui também o Gleidson. O Gleidson também fez uma pergunta. Aí você manda no privado, Gleidson, que a gente vai responder as perguntas no privadamente, para a gente focar aqui no tema principal. Boa noite também para a Germana, Leandro, Daniel, Wellison, Luciana Farias, Fernando. Enfim, para todos aqueles que estão entrando aqui já na nossa live. E também já está aqui conosco a Ana Cristina, que é a presidente do SEAC, também dando um boa noite para você também, Cícera. Então, boa noite a todos e a todas que estão entrando aqui na nossa live, né? Então, Cícera, vamos começar esse nosso bate-papo tão especial, agradecer em nome do Sindicato dos Comerciários, de todas as diretoras, também em nome da nossa federação, por ter aceitado novamente o nosso convite, que todos os anos, nesse mês em que nós refletimos sobre todas as questões que envolvem o Dia Internacional da Mulher, a gente sempre traz uma live, né, para a gente debater aqui alguns assuntos que são importantes. É uma live só de 1 hora,
Não é muito tempo, mas dá para a gente deixar aqui nossa mensagem, nosso recado, não só para as mulheres, mas principalmente também para os homens, no que diz respeito a algumas questões que a gente vai abordar aqui sobre violência contra a mulher, feminicídio, etc. Mas vamos começar, Cícera, batendo um papo muito importante, que é sobre os desafios das mulheres no mercado de trabalho, que é sobre uma questão que está batendo aí na tecla e que é muito importante entre todos os outros temas, que é o fim da escala 6 por 1. Muita gente, infelizmente, ainda não entende, né, o que é o fim da escala 6 por 1. Esse projeto que está tramitando lá no Congresso, né, deputados federais e senadores precisam votar esse tema para que, de fato, entre em vigor e seja sancionado pelo presidente como lei. E esses desdobramentos do fim da escala 6 por 1 impacta diretamente na melhoria, na qualidade de vida, principalmente das mulheres. Atualmente, os trabalhadores trabalham 6 dias, né, de segunda a sábado. Trabalham 6 dias e folga um, que é o domingo. Quando se trabalha no domingo, folga um dia na semana, mas de toda forma sempre trabalha 6 dias, por isso que se chama 6 por 1. Trabalha 6 para folgar um. A perspectiva desse projeto é tornar a escala 5 por 2, diminuindo a carga horária de no mínimo de 44 para 40 horas semanais, eliminando o sábado. Então trabalharia de segunda a sexta, né? Segunda a sexta, folgando sábado e domingo. Então, é o fim da escala 6 por 1, com a redução da jornada de trabalho, de 44 para 40, sem redução de salários e direitos. Só quem pode aprovar isso aí, até o momento, é o Congresso Nacional, deputados federais e senadores. É preciso que você, trabalhador, trabalhadora, faça o seu apelo, busque o seu deputado e o senador que você votou, ou a senadora ou a deputada, para que você vá lá no Instagram dele, mande sua mensagem pressionando. Cícera, infelizmente a gente vive ainda numa sociedade patriarcal, numa sociedade machista, onde os papéis, né, dos homens e das mulheres impera ainda aquela questão de que a mulher ela tem que ser submissa, a mulher ela tem que ser dona do lar, a mulher que tem que fazer os afazeres domésticos e os homens sempre vão trabalhar e a mulher normalmente fica em casa. Houve um pequeno avanço, as mulheres estão trabalhando, ocupando mais o espaço no mercado de trabalho, mas a rotina de casa ainda não mudou. Então ela tem 2, 3, 4 jornadas por dia, porque tem a primeira jornada, que é organizar quem tem filho, as crianças, quem não tem filho, geralmente a mulher é que faz o café da manhã para o marido. Vai trabalhar o marido e a mulher. Aí a mulher retorna para organizar o jantar das crianças ou o jantar do marido. Aí o marido vai assistir um jogo, vai assistir um jornal, vai dormir, e a mulher vai organizar as coisas na cozinha, lavar, organizar, para no outro dia estar tudo ok para poder trabalhar. Quando não isso, durante a semana, às vezes, ou no final de semana, vai lavar roupa, vai engomar roupa, e o homem está lá no cantinho dele, né? Então, o fim da jornada 6 por 1 vem numa perspectiva de melhorar a qualidade de vida, mas, como a gente diz, o buraco é muito mais embaixo, porque os papéis na sociedade ainda se determinam, infelizmente, dessa maneira, e as mulheres têm sofrido muito. Então, como é que você, como secretária da Mulher, tem acompanhado, né, essa questão do fim da escala 6 por 1, as perspectivas e os pontos positivos, né, do que diz respeito na rotina do dia a dia da vida da mulher, e como você também observa esses papéis que ainda, infelizmente, perpetuam numa sociedade onde a mulher ainda tem ocupado a dupla, tripla, 4 vezes mais uma jornada de trabalho excessiva, né? Ô Marcel, primeiro eu agradeço bastante a oportunidade, porque são pontos, são situações que precisam ser abordadas. Eu parabenizo o Cinecom por essa atitude, por esse espaço anual, apesar de saber que vocês abrem, vocês têm esse diálogo continuadamente, mas durante o mês de março, como na Paraíba a gente tem um período bem favorável, foi criado
claro que por outras mulheres que me antecederam lá na Secretaria de Mulheres de Acute, e hoje nós fortalecemos, claro, a questão da jornada, porque fazíamos apenas algumas rodas de conversa, alguns seminários durante o mês de março, geralmente uma semana. E com o tempo a gente foi avançando e conquistando mais espaço ao ponto que o 8 de março, ou 8M como se fala, hoje nós temos 31 dias do mês de março para debater e trazer nessas rodas de conversa para o conhecimento da sociedade as questões que incomodam, que massacram e que dificultam a vida das mulheres. Eu quero também aproveitar, Marcel, para parabenizar todas as mulheres que estão contribuindo para esse debate, em especial as mulheres que compõem o coletivo estadual de mulheres da CUT, que são as companheiras que estão conosco, porque ninguém luta sozinho, nem homem, nem mulheres. A gente sempre precisa de estar com companheiros e companheiras ao lado. Quando se trata dos desafios que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho, a gente traz para o debate o fim da escala 6x1. A vida da mulher no trabalho, ela já é carregada de injustiça e desigualdade. E a gente sabe que o fim da escala 6x1, além de criar novos postos de emprego, porque quando se reduz jornada, se abre mais frente, se abre mais postos. Isso é uma vantagem também importante tanto para o mercado de trabalho quanto para a sociedade. Quando se traz para o debate a questão da qualidade de vida das mulheres, claro que os homens também seriam beneficiados, porque os 2 dias, que seria uma excelente conquista, uma memorável conquista para a luta dos trabalhadores e trabalhadoras, mas porque eu acredito que o impacto na vida das mulheres seria um diferencial. Porque, como era você mencionando, e eu me arrepiando aqui, porque é como se você também compartilhasse, e a gente sabe disso, e nos orgulha pra caramba, saber que nós temos homens ainda com a sensibilidade que você e outros companheiros têm de entender que quem suja lava, e quem suja não é só a mulher, não é? Quem come, cozinha, e quem come em casa não é só a mulher. A gente sabe que se ambos sujam louça, se ambos precisam se alimentar, se ambos têm filhos, os filhos não são só das mulheres, então o homem também precisa compartilhar essa atividade de levar ao médico, que aí a gente tem uma área importante que a gente também precisa abordar, que é a questão dos cuidados, né? O que a gente sabe que acarreta cada vez mais trabalho para a jornada da mulher. Avançar, alcançar o mercado de trabalho, a gente sabe que é uma conquista importante, porque chega de pedir dinheiro, chega de tudo que for comprar, o marido ter que partilhar, uns partilham com responsabilidade, outros com xingamento. Também não vamos romantizar a relação, que nem tudo é flores. Tem homens que falam, não tem quem faça dinheiro para você, nem a casa da moeda dá jeito, você gasta demais. Então, não é isso, é porque a mulher compra mais, porque a mulher traz mais para casa. Na maioria das vezes a mulher veste o marido, não porque ele não ganha dinheiro, mas ela tem o cuidado de ver ele bem vestido, os filhos bem vestidos e alimentados. Então ela cuida, ela é quem compra essas coisas, é quem economiza, é uma grande economista. E tem a necessidade de ter o seu próprio dinheiro, isso aí é justo, não é? É notório. Mas com essa conquista do mercado de trabalho, não foi construído na sociedade o dever do compartilhamento, de que se a mulher trabalha, né, ao chegar em casa ela quer ter o mesmo direito, aliás, quer ter, não, ela tem o mesmo direito de ver um futebol, né, de conversar com a amiga, de atender uma ligação, de assistir um programa de TV, mas quando se traz para a rotina doméstica, além do trabalho oficial, a mulher traz, muitos trazem trabalho para casa, se trouxer para o lado da educação, a mulher trabalha na jornada oficial lá na escola, ela traz o trabalho para casa e ela ainda cuida das tarefas domésticas, na maioria das vezes sozinha. E como é uma área que a gente conhece de perto, a gente sabe que às vezes o companheiro também é professor,
chega em casa, vai planejar sua aula, aí ele já se destaca, porque ele teve mais tempo para planejar uma boa aula. Enquanto ele está cuidando da aula, a mulher está cuidando do trabalho doméstico. Quando o filho adoece, a mulher quer levar ao médico, por isso ela tem mais falta no trabalho, por isso ela é mais discriminada no trabalho. Quando existe, Marcel, vagas de emprego, que vai para uma entrevista um homem ou uma mulher, primeira coisa que é um crime de violência, que muita gente não pensa, empregadores não pensam isso, é perguntar se a mulher questionar se está no período fértil, se ela é laqueada, se ela faz planejamento familiar, porque se tiver uma mulher e um homem, mesmo que ela tenha os melhores requisitos, a melhor qualificação, mais escolaridade, mas o homem não dá à luz, o homem não vai à maternidade, parir, como a gente fala normalmente. Então, termina que o homem ganha o emprego e a mulher vai para casa desempregada. Então, a escala 6x1, ela traz mais um pouco de conforto para a mulher. No tocante que eles vão ter mais tempo para estar em casa, e não para o homem ir à farra e a mulher ir para a cozinha, mas para ambos ir para a cozinha, ambos cuidar da casa e depois os mesmos ter um pouco de tempo de descanso e principalmente para o lazer, para a educação, para fazer um curso e assim desejar no fim de semana. Então, é favorável, sou favorável e a gente precisa lutar para que essa conquista venha para o nosso colo, venha para a nossa conta. Legal, Cícera. E você também está junto conosco no movimento sindical há muitos anos. Depois você pode, inclusive, contar rapidamente sua trajetória de luta e de vida. Então, as comerciárias que estão nos assistindo, que poderá nos assistir após ao final, que essa live fica gravada, vocês têm aqui diante de vocês uma mulher, né, que diante de todo preconceito, toda dificuldade, diante de tudo que a sociedade, infelizmente, ainda impõe contra as mulheres, está aí uma mulher de luta, que faz parte do movimento sindical, passou também, né, pela categoria comerciária, e Sim. essa redução da jornada de trabalho era uma bandeira histórica da classe trabalhadora no mundo, e os sindicatos têm se dedicado a esse tema há muito tempo. Trabalhar 6 dias, né, para descansar ou seja, trabalhar 44 horas ou mais, porque ainda tem banco de horas, horas extras. Isso não é vida, é você viver para trabalhar. Então a gente precisa convencer, como eu falei, os deputados federais e senadores, né, bem como toda a sociedade, a cada um fazer sua parte, né, de cobrar desses deputados e senadores, nem que seja pelas redes sociais, para que vote sim pelo fim da jornada 6x1, com a redução da jornada de trabalho, sem redução de salários e direitos. Várias pesquisas, né, já comprovaram que as jornadas exaustivas ela leva um adoecimento e um esgotamento não só físico, mas principalmente mental e emocional, né, dos trabalhadores e, como nós estamos tratando aqui, principalmente também das trabalhadoras, e atrapalha nessa relação, né, do dia a dia, e é preciso descansar. Descansar não só é você ter uma noite boa de sono, não é só isso. Descansar é você ter tempo para a família, tempo para cuidar da saúde, de ir para um lazer, de estar com os amigos, de praticar uma fé religiosa, de estudar, de viajar, de praticar outras atividades. Então é muito importante esse tema e a gente precisa pautar, defender e lutar. Mas, Cícera, você como também, não só como sindicalista, mas principalmente como mulher, falou já muitas coisas aí sobre a questão do papel da mulher na sociedade, principalmente da mulher trabalhadora. Quais são os principais desafios que você encara, né, diante desse cenário, que você poderia colocar aqui para a mulher comerciária e também para os homens, né, comerciários, que a gente precisa avançar, principalmente no que diz respeito a entender e reconhecer a importância do sindicato nessa luta, porque o sindicato, muito pelo contrário, não é inimigo do trabalhador, está sempre ao lado do trabalhador, todos os anos buscando renovar e ampliar as conquistas, mas ainda os trabalhadores estão se sentindo, alguns, infelizmente, ainda meio que isolados, separados, com medo, distante, às vezes, né, do sindicato, mas o sindicato desempenha um papel muito importante, né, nesse sentido. Marcel, eu, inclusive, a gente não pode chegar num momento
no espaço, que seja no rádio, na TV, que seja nas redes sociais, de mãos vazias, sem antes a gente passar por uma questão de uma mínima pesquisa que nos fortaleça um pouco com relação à nossa chegada e também o nosso não poder de persuasão, mas trazer um pouco da realidade para que o trabalhador e a trabalhadora entendam um pouco do quanto é importante a organização sindical. Antes de me tornar sindicalista, antes de me tornar servidora pública, eu também fui trabalhadora rural até os 16 anos. Quando vim para a cidade na intenção de estudar, não tinha tempo para o estudo, porque eu tinha que trabalhar para manter, e fui comerciária assim, com muito orgulho, trabalhei no ramo de panificação bastante tempo e saí da padaria para uma sala de aula. E antes de entrar no serviço público, primeiro no regime seletista, e depois, lá de 94, eu entrei em 83, 94, me submeti a concurso público nas duas esferas, municipal e estadual, e me tornei efetiva, claro, através do concurso. Mas antes disso, quando estávamos no local de trabalho, principalmente no comércio, a gente sabe que tem setores que são mais pecaminosos que o outro. E eu sempre coloco que o servidor público não é que seja privilegiado, mas ele tem um descanso de, no mínimo, algumas horas no sábado e no domingo, fim de semana. Não é tudo, mas tem um tempo. E no comércio a gente praticamente não tem isso. Eu ouvi muito dizer, hoje é domingo, mas alguém precisa comer pão. Né? Hoje é sábado, hoje é feriado, mas alguém precisa comer pão. E em nome desse alguém precisa comer pão, a gente não tinha descanso semanal. E quando eu vim tomar consciência de que existia a organização e que nos fortalecia, que nos protegia de abusos, porque na maioria das vezes a relação de trabalho ela não é uma relação, ela é uma relação abusiva, é uma relação de massacre, de assédio, que a gente vai chegar nesse ponto. Eu vim entender que eu era gente que merecia ter respeito enquanto profissional quando nos organizamos no sindicato. Hoje eu tenho orgulho de ter criado um sindicato, fundado um sindicato com um grupo de companheiras aqui no Curimataú. O sindicato já está com 32, 33 anos, acho que é 33. Depois disso, não é que a gente gostou da luta, a gente entendeu que a luta é o caminho para o respeito, para a igualdade, e o mínimo que a gente tem foi através da luta. Hoje, se alguém tem um salário mínimo... eu recebi, eu acredito que a preço de hoje, era um quarto do salário mínimo. Hoje, nenhum trabalhador ou trabalhadora pode perceber menos do que o salário mínimo, e ainda o salário comercial ele tem um adicional que é mínimo, mas ele tem um diferencial pelas 4 horas a mais que trabalha. E a gente sabe que se não tivermos organizado no sindicato, nós não passamos de um instrumento de manipulação e exploração no mundo do trabalho, seja lá onde for, que seja na esfera pública, que seja na privada. Então, a gente precisa entender que o sindicato é o que a gente tem de melhor hoje. Primeiro, a fé que nos move, não é? A saúde e a organização sindical. Porque o sindicato que controla, inclusive, as frentes de emprego, porque no setor público, se não houvesse sindicato, não existiria concurso. Né? No setor privado, se não existisse sindicato, não existia salário. Existia gratificação, merreca, sabe, aquele percentual que você trabalha pela comida, né? Quantas vezes a empregada doméstica não trabalhava pela comida para levar o que sobrava para casa para os seus filhos? E hoje ela também tem um piso estabelecido. Se não há o máximo de respeito, mas existe um mínimo, e isso controlado e orientado pelo sindicato. Com relação aos desafios, é uma realidade que a mulher enfrenta hoje. Eu sei que os homens enfrentam, mas a gente está aqui trabalhando uma pauta destinada às mulheres, é uma realidade horrível, né? Porque se a mulher está no mercado de trabalho, ela sofre discriminação. Quando a gente fala de desigualdade salarial, é através de uma discriminação de gênero, porque ela é mulher. Aí a gente trouxe lá no início da nossa conversa, porque ela sai mais do trabalho para cuidar de alguém, que seja do pai, do filho, do sogro. Aí ela sofre a desigualdade salarial porque apostam mais na força do homem do que na força da mulher, quando a gente sabe
que ambos têm a mesma responsabilidade, a mesma qualificação, o mesmo valor. Nós temos a desigualdade salarial, que é o que impera ainda hoje. Hoje a mulher ainda percebe um quantitativo cerca de 20% a menos que o homem, mesmo ocupando o mesmo posto de trabalho, mesmo tendo maior escolaridade, mesmo tendo mais qualificação. Ainda existe uma dificuldade letal, que é conciliar o trabalho com os afazeres domésticos. A gente mencionou isso também. É uma dificuldade muito grande. Não é porque a mulher seja irresponsável, é porque, na maioria das vezes, a mulher passa a noite cuidando do filho doente, chega do trabalho sonolenta. E se essa mulher trabalha com máquinas? É por isso que a luta do sindicato, talvez alguém nem perceba, mas é para que a mulher lactente ela tenha o tempo, pelo menos 1 hora, para cuidar da amamentação. A mulher que tem um filho autista, ela tem uma redução na sua jornada de trabalho para poder ficar mais tempo com o filho e descansar para não ter tanta exaustão. Então, tudo são conquistas legalizadas e cobradas pelo sindicato. Ainda tem uma barreira que eu acho desleal e muito irresponsável, que é a questão da carreira. É mais fácil um homem chegar à gerência de uma loja do que uma mulher. E chegar à gerência da loja, chegar à direção da escola, mesmo sabendo que tem mais professoras no ensino fundamental do que professor, mas se a escola tiver ensino médio, é um homem que tem que ir para lá, porque o homem tem pulso, e isso na linguagem popular, a mulher tem pulso, tem jeito, tem qualificação, mas infelizmente a sociedade implanta isso na cabeça das pessoas e muita gente acredita que mulher no volante é perigo constante, onde a gente sabe que o maior índice de acidente automobilístico não é causado por mulheres, e sim por homens. Né? Uhum. Na maioria das vezes atrelado ao vício da embriaguez. E a gente sabe que a mulher também pode tomar seu vinho, mas ela tem o cuidado de se beber e não dirigir. Uhum. Bom, faça uma pesquisa que eu já fiz. O índice de acidente no trânsito é mais causado por homens. Mas tem essa questão da subida da vida. E, acima de tudo, uma falta gravíssima que eu acredito, principalmente no universo político, é que é difícil, tanto que seja na política trabalhista quanto na política partidária, é muito difícil as mulheres alcançar cargos de representação. Você veja que nós somos a maioria do eleitorado brasileiro, mas veja se nós somos a maioria nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, no parlamento estadual, como deputado estadual, no Congresso, nós não somos maioria. Nós somos aí em torno de, ao ano passado, acho que na última pesquisa, não chegava a 15%. Né, de mulheres nos comandos políticos. Então, e você vê também, Cícera, que, pegando esse gancho aí, hoje, o maior número de pessoas com nível superior, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, são as mulheres. Sim. Mas se você pegar o número de pessoas em cargos de confiança, ou diretoria, gerência, etc., são os homens. Então, nós temos as mulheres com disposição, com força, com garra e com interesse de se capacitarem, de estudarem, porque elas ocupam o maior número de pessoas com graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, etc. Mas, infelizmente, por conta desse preconceito na sociedade, de achar que a mulher, né, não pode também ocupar esses cargos, se impor, né, ter autonomia, ter confiança, decisão, né, ter força, ter garra para ocupar esses cargos, né, de gerência, de diretoria e etc. É verdade. E quando a gente colocava aqui dos desafios que a mulher enfrenta, é justamente a questão de subir, não é? Na carreira. Porque quando se trata de fazer carreira, você chega numa loja, tem uma moça vendendo sapatos. Então, quase todas as vezes chega, ela está vendendo sapato. Ela não vai para a gerência. É preciso ela luta, ela não precisa provar que é boa profissional, ela precisa provar que é melhor do que todo mundo para poder alcançar. E isso é injusto. E isso não é só na loja de calçados, isso é em todos os postos de trabalho. Eu estava pensando recente, eu estou fazendo um curso, porque quando você falou assim, se esforça para estudar, é verdade. Se a gente quer crescer, a gente se produz.
Então, eu estou fazendo um curso de negociação coletiva e gestão sindical. Então, eu digo que é um curso bem poderoso mesmo, está sendo custeado pelo Ministério das Mulheres e pelo Ministério do Trabalho. Eu estava observando que da Paraíba só tem eu. Tá certo? Do estado da Paraíba só tem eu, única e exclusiva. Por quê? Porque, como é um curso para mulheres, é um número reduzido. Quando abre esse mesmo curso, que já foi aberto para homens, diz que era uma faixa de 100 homens, né? Dividido em 3 turmas. E agora, para as mulheres, é uma turma de 40 mulheres para o país todinho, dividido em 2 turmas de 20. Então, até quando a política vem para nos ajudar, ela nos reduz, ela nos oprime e ela nos limita, mesmo sendo a melhor das intenções. Mas a mulher está sempre no espaço de opressão, ela está sempre no espaço de invisibilidade. Eu tenho certeza que as companheiras passam por essa mesma situação. Quando você chega para uma mesa de negociação, vem ali, como dizia minha madrasta, um rebanho de gente. Mas se vier 4 mulheres e 2 homens, coloca os homens ali, só abre o microfone para ele e a mulher fica como figurante. Então, a gente está aprendendo que se nós temos qualificação, vamos lutar também pela paridade nas mesas de negociações. A paridade é importante, é através da paridade que a gente consegue mostrar o nosso potencial e fazer justiça quando se trata de minimizar um pouco a desigualdade que nos acompanha na vida, no trabalho, no movimento sindical, em todos os espaços. Quando eu vejo um sindicato que ele valoriza, que ele traz a companheira para a luta, que abre a oportunidade para a companheira estar ali lado a lado, esse sindicato tem todo o meu respeito. Mas ainda tem sindicato que os cargos ocupados por mulheres são aqueles secundários, onde ela vai estar ali, ela vai sempre fazer o cafezinho, colar o cartaz, fazer a panfletagem, mas na hora de ir para o embate político, quem vai? Os camaradas, né? Que nem todos são companheiros. Joia, Cícera, vou pegar o seu gancho aí para entrar num tema aqui, mas deixa eu dar boa noite aqui, tá também acompanhando nossa live, a Thalita, presidente dos sindicatos comerciários, Rogério Braz, parabéns, mulheres guerreiras, estamos juntos, boa noite, Cícera e Marcel, Samara, Mayara, Monique, Lima, Vicente, Érica, enfim, vários comerciários e comerciárias estão acompanhando. Você falou aí, Cícera, num tema muito importante, que é o papel, né, da mulher em ocupar esses espaços e continuar sempre firme e forte, né, embora muitas vezes a sociedade rema contra a maré, é difícil também para a mulher entrar nessa remada que é muito mais difícil, muito mais dura, muito mais complicada. Mas também você falou sobre a questão da negociação coletiva. É importante para as comerciárias e os comerciários que estão nos acompanhando entender que essas negociações, e você está agora se capacitando nessa área, é um tema muito importante, elas só acontecem porque existem 2 sindicatos. O sindicato das empresas e o sindicato dos trabalhadores. As empresas também têm seus sindicatos, que tem advogado, contador, representantes, assim como dos trabalhadores também. Que todos os anos sentam, pelo menos uma vez por ano. No caso aqui de João Pessoa e Grande João Pessoa, base territorial do Sinecom, 1º de julho, que é a data base, para poder pegar tudo aquilo que está na convenção, que foi conquistado pelo sindicato, para renovar, porque tem um prazo de validade. Chega dia 30 de junho, o prazo encerra, ou melhor, a convenção encerra, o prazo terminou e tem que negociar tudo de novo para renovar. Se não for o sindicato para renovar esses direitos, nada do que está lá na convenção, as empresas são obrigadas a cumprir. Ela vai cumprir o que está na lei, que é o salário mínimo, vale transporte e ponto. Mas os outros direitos conquistados pelo sindicato, a empresa só cumpre porque está na convenção, e a convenção tem poder de lei, está garantido, e é preciso que o sindicato desempenhe o seu papel nesse sentido. Então, os trabalhadores precisam confiar mais, acreditar mais, estar mais junto do sindicato, inclusive para pontuar várias questões em benefício das mulheres também, como na nossa convenção nós temos, por exemplo, uma cláusula, um direito, um benefício, uma conquista,
que é o abono de falta aos pais, tanto para homens como para as mulheres, 2 dias por semestre, quem tem filho, para as mulheres acompanhar, no caso os homens também, o filho ao médico, pelo menos 2 vezes a cada semestre. Então, um benefício que já ajuda as mulheres e também os homens, né, comerciários e comerciárias. Nós temos também a estabilidade da mulher gestante. Nós temos a licença maternidade que está na lei, mas tem a estabilidade, que ela retorna da licença maternidade, ela tem 90 dias de estabilidade, que é um período de adaptação muito complicado, porque ela está ali cuidando de uma criança que acabou de nascer. Muitas empresas, infelizmente, acham que a mulher não tem capacidade de cuidar de uma criança e trabalhar ao mesmo tempo, e às vezes acabam demitindo. Por isso que tem esse período de 3 meses de adaptação. Lógico que, infelizmente, chegam algumas comerciárias lá no sindicato, informando que quer abrir mão dessa estabilidade, porque realmente não tem condições, porque não tem com quem deixar a criança, né? Mas é uma outra questão também muito importante para ser debatido, que é a questão de políticas públicas voltadas para as mulheres trabalhadoras. Mais creches, mais espaço onde as mulheres possam exercer o seu papel de mulher, de mãe e também trabalhar. Então, essa sua história, Cícera, no movimento sindical é muito importante, porque você é mais uma voz das mulheres, em meio também às dificuldades que nós temos no ambiente sindical para as mulheres, como você falou, mas é mais uma mulher que está aí dando vez e voz a tantas mulheres trabalhadoras que precisam estar ali ocupando também esses espaços que a gente não pode negar de dizer que são políticos, mas que são importantes porque o trabalhador precisa entender e olhar e ver no sindicato como uma entidade que está ali de mãos dadas para lutar pelos seus direitos e, obviamente, por esse tema que é tão importante, que é o fim da escala 6 por 1, né? Marcel, eu costumo, a gente atropela porque de sindicalista é assim, o cara dê dinheiro, mas não deu espaço de fala. Mas eu costumo dizer nas minhas rodas de conversa que o sindicato é tão importante para o trabalhador e trabalhadora quanto o hospital, a prevenção para a pessoa doente. Então, o mínimo que a gente tem hoje, que muita gente chega, o que é que esse sindicato faz por mim? Aí eu faço uma pequena história, um pequeno relato do que foi a vida dele antes do trabalhador da CLT. E quem foi quem é que garante o que está na lei? Você falou algo muito importante, que são as convenções coletivas. Nós do serviço público não temos. A nossa realidade ainda é mais dolorosa, porque nós não temos um dispositivo que garanta o nosso direito de greve, a nossa paralisação, o nosso enfrentamento, tudo que nos alcançamos, tudo que nós alcançamos até hoje é na base do enfrentamento, da ousadia e da tentativa de convencimento. A gente só vai para a crueldade quando é o jeito, que eles chamam de que a greve é a crueldade, e não é. A greve é um instrumento de fortalecimento dos nossos direitos. Quando não consegue, pela via do diálogo, a gente faz a paralisação, que no momento que você deixa a padaria 3 dias sem produzir, ela vai olhar com outros olhos para o que está sendo discutido, né? E você falou também, é bom que a gente vai dando espaço para o outro, de políticas públicas. Ora, dentro do setor privado, nós sabemos o tamanho do quanto vocês já avançaram, principalmente, hoje a gente luta enquanto Central Única dos Trabalhadores, até por licença ampliada de 6 meses, como a gente tem no setor público. São poucos os municípios que não aplicam a licença de 6 meses. E queremos também para os pais por igual período, né? E aí a gente sempre fala que não é para o pai, para a farra e para o futebol e deixar a mulher em casa, não. É para compartilhar também. Enquanto a mulher dá o mamar, ele passa a fralda, lava a fralda e faz a papa. Então a coisa tem que ser compartilhada. Mas, aí com relação a políticas públicas, a gente tem um enfrentamento, porque, às vezes, Marcel, o nosso trabalhador, a nossa trabalhadora, imagina que a luta ela é local, ela é centralizada, ela só acontece aqui. Mas nós temos uma rede de luta no país que
geralmente as federações, as confederações, eu admiro muito a de vocês, tem um estreitamento muito grande com a confederação de vocês, que é quem cuida da política macro, daquilo que acontece lá na Câmara e no Senado. Então, são as confederações, as federações estão fazendo, a federação no Estado, a confederação a nível nacional e o sindicato aqui no chão da fábrica, do posto de trabalho. Então, nós precisamos entender, enquanto trabalhador, que ou a gente fortalece o sindicato ou a gente volta a um regime escravo. A gente volta a não ter direitos, a gente volta à exploração. Hoje, tem um espaço aqui na minha cidade que eu vou lá, e toda vez que eu passo, eu saio angustiada com aquela vontade de chorar. Por quê? Eu fui escravizada aqui, era um batimento de sisal, eu era escravizada. A gente não tinha salário, a gente recebia uma produção daquilo que a gente conseguia classificar, que era fibra de sisal, não dava para comer, porque não dava para a gente comprar comida de verdade. E hoje, até isso, graças a Deus, acabou, mas se existisse na cidade, a gente tinha uma fiscalização, tinha um sindicato cuidando daquilo, e na época não tinha. Então, a gente não pode enfraquecer os nossos sindicatos, querer tudo. Ah, não, o sindicato não fez isso por mim, não vale nada, eu vou me desfiliar. Não façam isso. E eu não vou dizer que é ruim com ele, pior sem ele, que não é ruim com ele, não é bom com ele, e melhor com ele fortalecido. Porque no momento que a base for e para dentro do sindicato, fortalecer cada assembleia, não é cada aprovação de pauta coletiva, está fortalecendo o sindicato e mantendo-se mobilizado para no dia que você disser, vamos botar 100 trabalhadores e trabalhadoras do comércio dentro do sindicato, você ter 100 trabalhadores apostos para colocar. Então, essa é a realidade da nossa luta. A nossa luta só existe fortalecida se tivermos uma base que confie em si. Não é só no sindicato, não. Confie em si como instrumento de fortalecimento do sindicato. E para trazer os elementos para não sair com a minha cola que eu fiz, a gente poderia, é necessário chamar a atenção da sociedade, principalmente dos meninos, homens, que são um cara bacana, mas na hora que perde a estribeira acha que a mulher, por uma questão de cultura, de uma educação patriarcal, onde eles cresceram ouvindo dizer que o menino pode tudo, a menina não pode nada. Esse ambiente hostil, ele é criado de manipulação dentro da nossa casa. Quando o menino chega aqui, joga a chuteira no cantinho da sala e a mãe diz, vai pegar, que seu irmão chegou cansado do futebol, e a menina que tem que pegar a chuteira, eu sempre fui rebelde com causa. Eu pegava nada, mas ele que vai pegar, foi ele que usou. Então, vai lavar a camisa do seu irmão porque você é a menina, ele é o menino. Quem foi que disse que menino não pode lavar e passar a camisa? Então, eu tenho dois, Marcel, 2 meninos e uma menina. Nunca minha filha, hoje com 40 e poucos anos, ela passou uma camisa dos meus irmãos. Eles pagavam a ela, sabe? Havia ali um rodízio, quem tinha dinheiro pagava o outro para, se quisesse o benefício. Ele já fazia, eu descobri isso depois de grande. Mas nunca o meu filho obrigou a minha filha a fazer nada. E até hoje tem um casado, ele partilha as atividades com a companheira. Porque a gente sempre coloca, quando a gente está discutindo política de igualdade, os meninos educados hoje não serão homens violentos amanhã. Porque ele vai entender que o direito que a irmãzinha tem, ele tem também. O direito ao respeito que ele tem, a irmãzinha tem também. Então, nós precisamos criar, hoje, cada internauta, como diz aqui um blogueiro da minha cidade, cada internauta que está nos ouvindo, ele precisa entender que a questão da violência é uma pauta dele também. Não existe essa questão de em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Em briga de marido e mulher se salva uma vida e essa vida é da mulher. A gente precisa compreender que não existe donatário para vidas. E Marcel, os casos de feminicídio, não é só, nem tanto a questão da Paraíba, eu acho que é nacional, é o mundo inteiro. É uma pandemia de falta de respeito, é uma pandemia. Hoje,
o cara entende que destruindo a vida da mulher e a dele também resolveu tudo. Não resolveu. Ele precisa ter um quinto dos infernos, para quem acredita em ser inferno, esperando por ele. Porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Infelizmente, Cícera, cada vez mais acontece, né? Saindo um pouco dessa questão trabalhista e vindo para essa questão da Sim, da violência, que violência é também. importante. Temos que bater nisso, Marcel. Precisamos bater porque é algo que nos incomoda, é algo que nos tira do convívio, é algo que destrói família. E você vai para a rede social, você ainda fica mais atordoado com uma divisão ali. Eu te interrompi, me desculpa, mas é porque Não. se empolga demais a gente. Você vê na rede social o cara dizendo, mas ela foi uma mau caráter, ela foi uma sem vergonha, ela vestiu uma sainha curta, ela saiu de casa. Gente, pelo amor de Deus, quem escolhe o tamanho, a cor, o modelo da roupa, quem vai vestir. Ninguém deve sofrer um espancamento porque vestiu uma blusa com decote. E outra Isso é coisa, uma coisa Cícera, arcaica. a gente foi educado e às vezes fica meio que incutido levemente, mas fica, né? De que um é propriedade do outro. Então a Sim, pessoa diz, não, é minha esposa, é meu sim. esposo. Não, a gente diz porque não é esposo do outro, é nosso. Mas às vezes Uhum. algumas coisas acontecem, estou usando esse termo assim, bem leve, Sim, bem tranquilo, para a gente entender às vezes que a pessoa diz que a pessoa é minha, é meu, né? E não vai ser isso. de mais ninguém. Se não for meu, não vai ser de mais ninguém. Então, cada vez mais, infelizmente, os homens têm sido educados para isso, né? Ela é sua esposa, é Isso. sua, você tem que cuidar, Sua tem que proteger, mulher, tem que né? amar, mas não é amar, proteger, cuidar, ser sua esposa como algo, um objeto que está na sua posse, e Um se você não tem objeto, mais, também isso. não vai ser de mais ninguém. E Sim. tem aumentado aí, além disso também, o feminicídio com o suicídio, né? Porque o homem mata a mulher e se mata a mulher e se mata. Então, nesses últimos meses, a gente tem visto muito isso. Fora as outras questões que, infelizmente, muitos comerciários estão aqui vão concordar comigo: o assédio moral, o assédio sexual no ambiente de Sim, trabalho, sim. porque alguns homens, infelizmente, confundem amizade, parceria, companheirismo, o dia a dia que está ali semanas e semanas, meses e meses, e acha que no dia a dia, quando existe um companheirismo, uma solidariedade, uma amizade, existe a partir dali uma brecha para você fazer qualquer outra Disponibilidade. coisa, né? Que todas as mulheres que saem com o homem, ou para o ponto do ônibus, ou para rachar um Uber, ou para ir para o local de trabalho, ela está com a placa disponível. Eu, às vezes, até me desculpo, porque eu me exalto muito quando falo dessa questão de violência, Uhum. porque a maioria das mulheres, eu tenho certeza. Essa semana eu perguntava num grupo, quem aqui conhece alguém que sofreu violência? Todas levantaram a mão. Quem já sofreu algum tipo de violência? Quase todas levantaram a mão. Por quê? E olha que tinha 68 mulheres numa Uhum. sala. E a que não sofreu a violência, não sofreu o soco ou tapa, ela sofreu um puxão no braço, ela sofreu um grito em público, ela foi chamada de burra, ela foi chamada de imbecil, de retardada, ela foi chamada de gastadeira, ela teve seus objetos subtraídos, principalmente seu salário, que ainda tem, pasme, ainda tem cabra que faz isso, pega o salário da mulher, isso é muito feio. Não fica com raiva de mim, não, que eu sei que ninguém que está me ouvindo faz isso. Mas tem homem que está nos assistindo, tem homens que ainda faz isso, tem homens que regula, que mesmo com o seu dinheiro a mulher compre o que precisa. Então são violências patrimoniais. E hoje a gente tem um produto, eu diria, é uma ferramenta, é um produto, é algo no nosso meio que a gente não poderia deixar de falar, que coíbe, que tipificou a violência, que disse que puxar o cabelo, encostar na parede ou sufocar é uma violência, que disse que rasgar a roupa é uma violência, quebrar o objeto, o perfume para a mulher não sair cheirosa é uma violência patrimonial. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E amar, gente, é proteger, como nosso companheiro Marcel disse, é cuidar. Amar não é sufocar, não é proibir. Ora, eu vou saindo, não olhe não que o cara está olhando para você. Em você eu confio, mas não confio no homem. Então ele não confia em si.
Todo homem que se preza, ele respeita a companheira do outro que está com o outro. Se Uhum. ele diz que alguém está olhando para a companheira e está cantando, é porque ele faz essa prática quando sai sozinho. Então, a É. gente precisa ter cuidado nessa sutileza, porque hoje a violência ela é praticada de forma sutil e pensa que aquela sutileza não incomoda. Ah, reproduzir a hierarquia patriarcal. Ah, como meu avô foi assim. Ah, meu pai fez isso também. Gente, mas você gostava de ver seu pai bater na sua mãe? Você gostava de ver o seu pai judiar, torturar a sua mãe? Não gostava porque você repete com a companheira. Então a gente precisa rever esses princípios. Esses hábitos que não são hábitos, são reproduções do mal, de coisas que não fortalecem, e Uhum. deixar e cuidar e proteger, criar uma rede de proteção para as mulheres, ajudar a denunciar a violência e tentar construir um mundo menos hostil, menos violento, onde as nossas meninas possam ter o mínimo de conforto e de respeito social, por onde andar, onde precisar estar, em casa ou fora dela. E também, Cícera, por exemplo, eu moro num condomínio, já presenciei, né, violência contra a mulher aqui no condomínio, já presenciei violência contra a mulher na minha família, já presenciei violência contra a mulher no ônibus, frequentemente ando de ônibus, né, não tenho um carro, então de vez em quando eu sempre vejo assim, mas já vi um caso assim muito sério no ônibus. Então no dia a dia assim a gente tem visto entre aspas como se fosse algo natural. E a Natural, isso. sociedade, esse seu alerta é muito importante. Eu corroboro aqui, faço também um alerta, né, para que a sociedade, de modo geral, você, comerciário, homem que está nos assistindo, a gente tem que cumprir um pouco mais desse nosso papel, da nossa responsabilidade de chamar um amigo, de chamar um colega que está educando um filho, por exemplo, de maneira errada e que ele também esteja de maneira errada, para uma conversa bem tranquila, pode ser tomando uma para quem bebe na mesa de um bar, pode ser depois de um futebol, pode ser num almoço, num jantar, no dia a dia do trabalho, pode ser no aniversário, e você percebeu, conversar discretamente, de forma bem amistosa, porque a gente precisa também dar a nossa contribuição, porque a sociedade, aí eu digo, as leis, né, a justiça, a É polícia, muito infelizmente não tem branda. conseguido dar conta Isso, disso. Então a gente isso. precisa entender que a gente também tem um papel importante nisso e Detém tantas outras hoje, coisas, né? detém hoje, libera amanhã, ele volta mais violento. Mas você tocou aí no assunto que esse dia conversando comigo eu dizia todos os dias a gente aprende alguma coisa. E eu escutava muito dizer, o silêncio dos homens está ajudando a matar. Gente, como é que o cara calado está ajudando a matar alguém? O Uhum. silêncio dos homens está ajudando, contribuindo para a violência. E lendo, né, dialogando, eu entendi que é isso que você falou. Você está numa mesa de bar, está com sua companheira, outro, o seu amigo com a companheira, de repente o cara começa a maltratar. Essa jumenta, essa burra, isso é uma desmantelada, olha o jeito que ela sai, olha o tamanho da roupa. E ali, para não magoar o amigo, aí Marcel ou outra pessoa, eu estou comparando por respeito a você, fica calado escutando aquilo. Não tem a coragem de dizer, ei, vou no banheiro, vamos comigo? Cara, é tua esposa, é a mãe da tua filha, é a mãe do teu filho. Agora imagina se você estivesse aqui nesse bar e o cara fazendo essa cena com a tua filha. Tu saía no braço, eu tenho certeza, mesmo sendo contra a violência. E aí, esse toque que você dá para o seu amigo, ele vai refletir. Mas se ficar calado só assistindo aquela cena, vai contribuir para a violência, vai contribuir para um possível homicídio ali na frente, para uma violência mais forte, tá certo? Uma violência física. Então, eu entendi quando é que o silêncio do homem ajuda a matar. É verdade. Então, Cícera, estamos chegando ao final da nossa live, Tão infelizmente. bom. Mas deixamos aqui o nosso recado sobre dois temas que são importantes, que é o direito
das trabalhadoras e dos trabalhadores, a importância do sindicato na vida dos trabalhadores para lutar por mais direitos e mais benefícios, porque, infelizmente, a CLT, a lei, não garante muita coisa para os trabalhadores e só os sindicatos podem, nas suas negociações todos os anos, buscar ampliar esses direitos e essas conquistas. Falamos sobre o fim da escala 6 por 1. Qualquer mais informação que você precisar, que está nos acompanhando, vá lá no site dos sindicatos comerciários. Inclusive tem uma mensagem padrão que você pode copiar e colar. E lá tem um link das redes sociais e dos e-mails dos deputados e senadores da Paraíba para você enviar essa mensagem cobrando, né, que ele vote sim pelo fim da escala 6 por 1. E também deixamos aqui esse nosso recado, esse nosso último recado, que é: chega de violência. Chega de feminicídio, vamos juntos, nós, homens e mulheres, dar as mãos para que a gente possa mudar essa realidade na sociedade. Antes de Cícera dar o seu boa noite e a sua mensagem final, quero, em nome dos sindicatos comerciários, parabenizar a todas as mulheres, em especial as mulheres comerciárias, que desempenham um papel tão importante na sociedade e na vida da categoria comerciária, que batalham, que sofrem, que precisam superar vários desafios, e dizer que o sindicato está aqui lhe parabenizando, lhe homenageando e dizendo que está aqui ao seu lado para que você possa contar com essa entidade que está sempre à disposição. E agradecer todos aqueles que nos acompanharam, todos os diretores dos sindicatos comerciários estiveram aqui, né? Não dá para citar aqui todos. Agradecer também a Ana Cristina, que também interagiu muito aqui nas nossas redes sociais, intermediou a participação de Cícera aqui. Inclusive, a Ana está agradecendo muito, a nossa companheira de luta, Cícera. Obrigado, Cícera. E também Rogério está agradecendo aqui, dando o seu boa noite para todos e todas e dizendo, como sempre, juntos somos mais fortes. Então, Cícera, sua mensagem final aí. Antes de dizer tchau, dizer o quanto é importante essa conversa, o quanto eu fico agradecida com o convite, porque é prazeroso para mim. Eu sempre falo, eu não sou palestrante, eu sou militante, e quando a gente é militante, às vezes a gente não respeita espaço, a gente não respeita muito horário, etiqueta nem aí, a gente quer passar a mensagem. Mas eu queria agora passar uma mensagem para todas as mulheres que estão nos assistindo. No dia 27, na próxima sexta-feira, o Coletivo de Mulheres da CUT, em parceria com a Secretaria de Gênero do Sintep, estamos promovendo uma roda de conversa através de um seminário muito importante com a doutora Nadine Agra, da Universidade Estadual da Paraíba, que se disponibilizou a levar os seus conhecimentos para nos encaminhar, nos orientar a conviver, não conviver com a violência, para nos fortalecer a não aceitar nenhum tipo de violência. Dizer que no seminário haverá certificação da universidade, que servirá para o currículo das companheiras que estiverem presentes, e dizer que o homem que quiser ir também será bem-vindo, porque não se faz política para as mulheres sem sensibilizar os homens. Então, compareça, será às 14 horas, na sede do Sintep, porque sempre está nos fortalecendo na luta e oferecendo a logística do seu espaço e parceria para fazermos um pouco de diálogo com as mulheres de todos os segmentos. Não é só mulher de educação, não é só mulher, são mulheres de todos os segmentos sociais, principalmente as nossas mulheres cotistas. Muito obrigada, boa noite para todos e todas, e pode contar conosco, porque essa conversa nos pertence. Tá, joia, Cícera. Muito obrigado, boa noite, um beijão, obrigado a todos e a todas. Beijo para todos, beijinho, tchau. A paz, tchau.